Bom dia pessoal, tudo bem? Eu mudei um pouco a estratégia aqui para a gente seguir na nossa série com o Docker. Né? Nas últimas aulas estava usando o DeepSeek, né? E agora eu quero utilizar o Gemini até para mostrar para vocês que não importa qual que é a inteligência artificial, desde que você tenha um conhecimento e utilize ela como copiloto. Né? Então eu mudei ela aqui só para mostrar para vocês. Indo bem direto ao ponto, é, vamos ver rapidinho o que a IA traz para nós, né? O que é o Docker, né? De uma forma resumida e enxuta, né? E a gente vai subir o primeiro container. Então a ideia dessa aula aqui é a gente criar o nosso primeiro container e depois ir evoluindo conforme as próximas aulas, tá bom? Então vamos colocar aqui indo direto ao ponto, né? Então é, resume, resume para mim de forma enxuta o é que é o Docker. Vamos ver o que ele traz para mim. Por isso que eu falei, aqui vai ser na raça e sem edição, tá? Aqui ele fala, né, que o Docker é uma plataforma de código aberto que facilita a criação, o envio e execução de aplicativos em ambientes isolados, container, né? Pense nele como um sistema de container de um navio de um cargueiro, né? Não importa o que está dentro da caixa, se é arroz, se é eletrônico, se é químicos, ele encaixa perfeitamente no navio e roda de forma isolada. Então, assim, você consegue isolar o que você precisa dentro do container, né? E aí o conceito-chave, né? Então você tem o Dockerfile, né? Que é como se fosse a receita, né? Então a receita que você cria lá que nem ele fala aqui, né, o seu manual de instruções, você coloca os comandos que a partir dele você cria uma imagem, né? A imagem foi o que eu falei para vocês no vídeo passado, né, que é onde que ele busca as informações. Ou é no Docker Hub da vida, que é aqui onde está as principais, né? Que aí você consegue ver milhares de imagens, né? Então pode ver que tem aqui do Nginx, tem imagem dos Zabbix, do WordPress, para você trazer essa imagem para sua máquina e trabalhar a partir dela, né? E depois a execução do container, né? Que você consegue, a partir da imagem, você busca essa imagem e você consegue executar as informações a partir daquela imagem, né? Aí aqui ele coloca um comparativo, né, entre um Docker e uma máquina virtual, né? Aí ele fala característica, né? Peso, né? Máquina virtual, pesado, né? Então você tem todo um sistema operacional para você rodar somente uma aplicação. O container ele é leve e você só roda o que você precisa pegando um pedaço da máquina virtual, né? A máquina virtual, pessoal, é um computador, mas só que ele é um serviço que roda dentro de um computador físico e aí você consegue criar máquinas para ir trabalhando, né? Aí a questão da inicialização, quando você sobe um computador, né, ou sobe um sistema operacional, ele leva muito tempo para fazer o processo de boot. O Docker, a partir do momento que você tem imagem carregada no seu PC, é muito instantâneo, né? Deixa eu tirar essa notificação aqui. É muito instantâneo, muito instantâneo. A questão de performance, né? Então, aqui ele fala que a máquina virtual, né, é menor devido à simulação do hardware, né? E aqui ele fala que a nativa roda direto do núcleo do seu sistema operacional. Então, se você tem um serviço rodando, né, se você tem já um computador, você já tem uma máquina virtual, é só instalar o Docker e sair utilizando, né? Aí é que ele fala, por que todo mundo usa? Acabou aquela velha frase, né? Na minha máquina funciona. Então, se você conseguiu criar um container da sua aplicação, né? Se você conseguir criar um container da sua aplicação, ele vai funcionar no seu computador, no computador do amiguinho e no servidor. Então, essa que é a sacada de você ter essas informações de forma isolada e com Dockerfile meio que você já tem a sua aplicação, a configuração da sua aplicação já documentada. Então isso ajuda muito para quem trabalha com infra e também desenvolvimento, né? Aí aqui eu vou ler para vocês, né? Se roda no Docker no seu computador, vai rodar exatamente no servidor de produção, foi o que eu falei para vocês. E a praticidade, né? Precisa de um banco de dados Postgres para testar algo, né?
Em vez de você instalar, né, vai lá, pega o pacote, baixa, configura as dependências, com o Docker você já traz a imagem dele, executa o container, testa o que você tem que testar, né? E depois você vai lá e apaga. Então assim, apague o container e a sua máquina continua limpa. Então isso é muito legal, né? E até falando em banco de dados, aqui tem os mais conhecidos também, ó. Se eu colocar o Postgres, é, ele também tem a imagem oficial do Postgres aqui, ó, para trabalhar, tá vendo? Porque simplesmente ele vai trazer, né, essa imagem para o seu computador e via Docker Run ele vai executar esse container a partir dessa imagem, tá? E agora vamos perguntar para a IA, né? Quero criar o meu primeiro container. Então vamos ver o que ele vai trazer para mim. O legal que a IA, agora que vocês estão aprendendo, é ver a informação da IA, compara com a documentação, pedem mais exemplos e vocês vão ver o quanto que vocês vão evoluir no dia a dia, tá? Aí é que ele fala, né? Então, muito bem, vamos colocar a mão na massa, tá? Aí ele fala o comando mágico, né? Então aqui, pelo que eu lembro de cabeça, assim, tem o Docker, né? Então ele é o CLI do Docker, onde que ele executa as informações com parâmetro run, né? Então run, então assim, de executar. O D, ele vai rodar o seu container em background, né? E aí aqui, o "-p", que é a parte mais fundamental quando você está rodando um serviço específico, né? Então nesse caso, ele fala aqui que eu quero que na porta do meu computador, que seria na porta do servidor, pegue a requisição na porta do meu container. E o nome do meu container é meu primeiro container, e a imagem é onde que eu busco lá do Docker Hub que eu mostrei para você, que é a imagem do Nginx. Tá até aqui. Então simplesmente esse comando faz isso, né? Aí aqui ele dá uma explicação de uma forma mais didática, né? Porque a minha oratória é um pouquinho ruim, mas aqui eu lendo para vocês vai ser bem melhor para fixar o conhecimento, né? Então diz para o container, pega a minha imagem e cria um container a partir dela, Docker Run. O deattach, né? E antes eu pensava que era D de daemon, né? E na verdade não é de deattach, né? Então ele roda o container em segundo plano, eu falei em background, né? E assim seu terminal não fica travado, então você pode fazer outras operações, né? Aqui o "-p" ele fala, né, que a porta do meu computador, né, vai ser direcionada para a porta 80. Então, o que acontecer na porta 80 no container vai ser direcionada para a porta do meu computador. Aqui o nome do container, né? E se você não passar o nome para ele, ele cria um nome engraçado aleatório para você, e a imagem do Nginx que ele pega direto do Docker Hub. Até para explicar para vocês, o Nginx, ele é um serviço, né? Ele é um serviço de proxy. Deixa eu abrir aqui pelo menos o site para vocês. Deixa eu pegar aqui. Geralmente tinha que... Vou trazer a documentação aqui, né? Introdução. Aqui ele é um serviço, né, um servidor web que ele resolve o problema para você, né, HTTP, né, então onde você consegue entregar conteúdos web, consegue fazer proxy, consegue fazer conteúdos de cache, load balancer, né, até servidores de e-mail, né. Então você se pronuncia assim, né, Nginx, né, mas só como eu tenho um pouquinho de dificuldade com o inglês eu falo Nginx. Mas aí quem tem essa facilidade fica mais fácil trabalhar. Então ele é o responsável para fazer entregas de conteúdo web, né? Aí tem os concorrentes dele, né? Que tem o Apache, tem o IS. Então, no nosso exemplo, simplesmente ele vai trazer essa imagem para nós, né? Para dentro do nosso computador. E depois ele vai fazer a execução dela para a gente testar na nossa máquina na porta 8080. Vamos fazer o teste? Copiei o comando do terminal aqui e vou explicar mais uma vez para vocês aqui, ó, Docker Run. Então quero que ele executa por debaixo dos panos na porta do meu computador 8080 para porta 80
com o nome meu primeiro container a imagem que eu peguei no Docker Hub. Se eu mudar ele aqui, ele já trouxe a imagem para minha máquina. Aí, para mim verificar se o container está rodando, eu executo o comando docker ps. Você pode ver que aqui no comando docker ps ele trouxe a informação do container ID. Então, se você não quer resolver por nome, você consegue pegar a informação do container. Deixa eu até diminuir aqui para ficar melhor para vocês, tá? Só a questão dessa visualização aqui. Mais um pouquinho. Aqui, ó. Então, até para ficar mais fácil para mostrar para vocês. Então, aqui o container ID. Então, toda ação que você vai fazer via container, você pode ou estar aplicando a partir do seu container ID ou a partir do nome do seu container, né? A imagem que ele buscou do Docker Hub. E quando a gente for falar de Dockerfile, vocês vão entender esse comando. Esse comando é onde que é o mandatório para fazer a execução do container, né? E aqui ele diz, né, em quantos segundos que o container foi criado, se ele está ativo, a quantidade de segundos. Aqui seria a porta do meu computador ou do meu servidor. Esse aqui é a porta 80, que seria do meu container. Aqui, né, numa versão IPv6. E aqui o nome do meu container, né? Então aqui eu consigo dizer que meu container está funcionando. Se caso eu parar ele, que seria o comando, deixa eu deixar grande novamente. Que aí, né, eu sei qual que é o ID do container, né? Então eu posso simplesmente parar o container, tá vendo? Parei o container. Se eu dar um docker ps, você pode ver, deixa eu pausar esse também aqui. Deixa eu parar esse container também, que aí fica mais fácil, né? Então, se eu dar um docker ps, você pode ver que eu consigo visualizar as informações do meu container. Então, como eu parei ele aqui, pode ver que ele não trouxe um resultado. E aí o primeiro teste que eu fiz foi via o ID do container, mas só que eu quero subir o container a partir do nome. Então, ó, docker start o nome do container. Se eu der um docker ps, você pode ver que o container está sendo executado aqui. E como é que eu testo, né, para ver se realmente tá carregando a página do Nginx para mim, né? Então, ou eu posso rodar o comando curl, e lembra que está na porta 8080, então dá um localhost 2.8080. Você pode ver que ele trouxe, né, aqui, ó, thank you for using Nginx, né? Ou eu posso pegar, fazer a mesma coisa aqui no navegador, ó. Tá vendo? Então ele foi lá e trouxe essas informações do próprio site. Então isso te ajuda muito para você já testar as coisas, igual eles deram o exemplo do banco de dados, né? Então você pode ver que em nenhum momento aqui eu tive que instalar alguma coisa no meu computador para poder executar Nginx. Agora, se eu tivesse que instalar o Nginx no servidor Linux, seria assim, ó, como instalar o Nginx no Ubuntu, para me fazer um teste rápido. Vou pegar o primeiro link aqui, ó, da DigitalOcean. Olha o tamanho da documentação, né? Então eu teria que atualizar os pacotes, fazer a instalação. Aí no caso aqui ele está dando algumas informações mais específicas porque é no servidor, mas aí eu teria que habilitar no firewall, teria que fazer um monte de configuração, sendo que eu só quero testar. Então basicamente eu só rodei um comando. Aí tem um ponto que eu quero mostrar para vocês, que quando eu executei o Docker Run, por detrás dos panos, se a imagem existe, ele já executa o container direto, que seria Docker Images, né? Images, né? Ele trouxe a imagem do Nginx. Se a imagem não está no computador,
o primeiro passo que ele faz é executar o Docker, pull e o nome da imagem. Imagem. Que aí que ele faz esse processo, né? Vou até baixar uma imagem para vocês aqui, ó. Docker, pull, postgres. O que ele faz? Ele vai lá no Docker Hub, ele pega essa imagem e traz ela para o nosso computador. Legal, né? Então, é isso que eu quero apresentar para vocês. Não quero que o vídeo fique muito longo, né? E o desafio é rodar agora, né, o Docker na máquina de vocês, fazer a criação do primeiro container e compartilhem comigo toda a dificuldade que eu quero que vocês evoluam junto comigo, né? Porque agora vai começar a ficar um pouquinho mais avançado a questão da nossa jornada. Mas aí vamos devagarzinho, vamos usar a IA para nos auxiliar, vamos ter problemas reais. E lembre-se, eu não vou editar nada aqui, eu vou falar as coisas da minha cabeça, se tiver algum problema eu tento resolver na hora, senão eu crio um outro vídeo, então a gente vai evoluindo nessa saga, beleza? Então é isso. Só para finalizar, até para mostrar para vocês, nesse momento aqui que eu estou fazendo a aula para vocês, a minha versão do Docker é essa, tá? Que seria a versão 2.9.5.2 e meu Ubuntu é lsb underline release -a, que seria 2204, mas tudo isso que eu estou fazendo funciona para Windows, funciona para Linux e funciona para Mac. Então assim, façam a instalação do Docker, né? E testam esses comandos e com a dificuldade mandem mensagem, que a ideia é que eu quero que vocês evoluam o quanto antes, tá bom? Então é isso, pessoal. Aquele famoso valeu, falou, até a próxima.